A advocacia no Brasil não tem só o caráter profissional, mas também é tida como essencial para a administração da justiça e instrumento básico para assegurar a defesa dos interesses das partes em juízo. A história da advocacia no país deu à profissão de advogado uma responsabilidade de guardião da sociedade e da democracia. Mas será que em outras nações do mundo também é assim? E como agem as entidades representativas semelhantes à OAB? Nossa equipe procurou ouvir especialistas no assunto para obter essas e outras respostas. Confira na reportagem. A Ordem dos Advogados do Brasil costuma firmar acordos de cooperação com entidades representativas de advogados de vários países. Só no mês passado foram assinados 3 protocolos de intenções, um com o Peru, outro com a China e mais recentemente com o Reino Unido. A cada visita é difícil explicar para as delegações estrangeiras o papel da OAB. Em vários países do mundo, para ser advogado não precisa sequer se inscrever numa instituição. Em vários países do mundo, o controle ético da advocacia é feito pelo judiciário. Em vários países do mundo, a ordem não é procurada nos conflitos sociais, não opina sobre as coisas do mundo. E por que aqui no Brasil é diferente? Por que no Brasil a ordem é mencionada na Constituição por diversas vezes? Por que nós indicamos 1/5 dos representantes dos tribunais e 1/3 no STJ? Por que nós indicamos 2 representantes no órgão de controle externo do Ministério Público e da magistratura e temos 2, o presidente da ordem tem assento e voz nos 2? Por que no Brasil, e somente nós, somos mencionados enquanto profissão nas vertentes da advocacia, a defensoria pública, a advocacia pública e a advocacia privada no artigo 133? Por que será que nós temos legitimidade para defender a sociedade no controle de constitucionalidade, para exigir o cumprimento da Constituição, que é a Comissão de Descumprimento de Preceito Fundamental? Por que só nós fazemos o exame de ordem? Por que nós, no Brasil, opinamos sobre o nascimento dos cursos de direito? Por que as sociedades de advogados são inscritas na ordem, não em cartório? Por que só isso no Brasil em relação às outras atividades e em relação às outras ordens no mundo? O próprio presidente da Comissão de Assuntos Internacionais da Ordem responde. Porque no Brasil nós tivemos uma compreensão muito cedo de que o problema do outro é meu problema. E de que o problema da cidadania é problema da ordem. É por isso que o artigo 44 do Estatuto da Ordem, a Lei da Advocacia, diz que nós temos 2 funções. A primeira, defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, defender a pessoa humana, o aperfeiçoamento da ordem jurídica, e a segunda, a corporação. Então, esse é o segredo brasileiro. Quando eu passei a cuidar do outro, a sociedade, o outro passou a cuidar de mim. Então, há uma parceria muito grande do advogado brasileiro com o cidadão brasileiro. Por isso eu gosto de dizer que a advocacia e cidadania, para a ordem, são palavras sinônimas. Nós precisamos atuar nas 2 coisas. E esse é o diferencial brasileiro. A advocacia no Brasil, ela não é simplesmente uma profissão mercantilizada. Ela não é uma profissão mercantilizada. Nós não exercemos simplesmente uma atividade, uma profissão. Nós exercemos um munus público. A advocacia no Brasil, ela tem, portanto, não só o caráter profissional, como ela tem um caráter de função não só essencial à justiça, como também essencial à democracia. A história da advocacia no Brasil colocou a nossa profissão, deu à nossa profissão uma responsabilidade que é uma responsabilidade de guardiã da sociedade, guardiã da democracia. A OAB, que é a nossa entidade de classe, ela tem, portanto, ela se manifesta nas questões que vão muito além do simples exercício da advocacia. Este especialista atua há quase 20 anos com direito internacional e já trabalhou como consultor das Nações Unidas. O doutor em Direito Internacional pela USP esclarece que, em muitos países, a advocacia é sinônimo de lucro. Os estrangeiros, principalmente por modificações recentes, eles transformaram a advocacia basicamente numa profissão mercantilizada. Por exemplo, você vai em alguns países, como nos Estados Unidos, e você vê na televisão, vê nas revistas, propaganda do advogado, captando o cliente ostensivamente, abertamente, como qualquer outra profissão. Isso é vedado no Brasil. Você vê no Reino Unido, por exemplo,
a advocacia, escritórios de advocacia terem investimento de não advogados, mesmo em empresas, como qualquer outra empresa. No Brasil isso é vedado, um escritório de advocacia somente pode ter por sócios advogados. Os protocolos de intenções firmados com outros países costumam ser questionados quando se inclui na pauta os direitos humanos. Mas vamos discutir também a pessoa humana, vítima da perseguição, vítima da imigração ilegal ou de uma irregularidade que possa sofrer por parte da polícia nesses países. Esse item é um pouco dificultado porque várias instituições não têm essa visão humana, da pessoa humana como razão da sua própria existência. E quando conversam com a ordem, começam a perceber a grandeza dessa área. Então, vários estão criando institutos de direitos humanos com a mesma força da parte econômica. Porque essa também é um diferencial. Em vários países, Estados Unidos e a legislação britânica, por exemplo, a atividade da advocacia é econômica, é um negócio. Para nós não é. Para nós é função social. A própria lei diz que o papel do advogado é de uma função social. Claro que nós sobrevivemos economicamente dessa função social, mas o objetivo principal é a função social, é o direito de defesa, é permitir que o cidadão, ao se relacionar com o Estado, não faça desnudo de direitos. E uma vez violentado no seu direito, tem alguém para defendê-lo com força, com a mesma força que o Estado tem para acusar. O advogado brasileiro tem o dever de pensar no benefício da coletividade. É o munus publicum. É por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil tem participado de momentos históricos para a nação. As reformas constitucionais, a luta pelo fim da ditadura, o movimento em favor da democracia, o impeachment do ex-presidente Collor, o protesto contra o abuso de medidas provisórias e a falta de ética na política, entre outros tantos capítulos da história do país. Ao longo dos anos, a Ordem dos Advogados do Brasil se reafirma como porta-voz da sociedade e defensora do Estado democrático de direito. Por uma questão histórica do Brasil, a OAB teve um papel fundamental na redemocratização do Brasil. A OAB ainda tem um papel fundamental de defender a sociedade, inclusive dos abusos do Estado. Quando eu digo abuso do Estado, digo inclusive abusos do Ministério Público. Quem é a última fronteira é a advocacia, não é necessariamente o Ministério Público. Então a advocacia está ali e ela defende sim o indivíduo e defende a sociedade. Como em qualquer lugar do mundo, mas a característica brasileira é o fato de que nós temos um papel institucional, histórico institucional, que ainda permanece, que não é necessariamente encontrado em outros países. Os advogados são restritos à advocacia. Os advogados não são, na maior parte dos países, uma profissão que tem esse papel que no Brasil tem. Qualquer de enchente à violação dos direitos humanos, a situações de democracia, sempre o presidente da OAB, por exemplo, é chamado a falar. A OAB tem um papel constitucional, inclusive pode discutir a própria constitucionalidade das leis, e ela tem uma legitimidade para isso, diferente das outras associações. Então, a OAB tem de fato um papel que, no Brasil que é distinto em relação a outros países.